Meu nome é Lucas, esse é o canal Mente Cristã. Esse vídeo vai ser sobre justificação, continuando o tema do vídeo anterior, que foi sobre imputação. Já falei bastante coisa sobre justificação nos dois últimos vídeos. Nesse aqui eu vou falar um pouco mais, eu vou tentar falar o que eu não falei ainda, a começar pelo que justificação não é. Uma das coisas que a justificação não é, definitivamente, é uma absolvição merecida. Como se Deus olhasse para você e falasse, ó, eu reconheço que você não é pecador, você não merece essa punição, você merece ser considerado justo. Você não é absolvido tendo o seu mérito considerado ou alguma coisa assim. Não é isso que acontece. Mas se por um lado você não é simplesmente absolvido merecidamente, você também não é absolvido imerecidamente. Mas deixa eu explicar. Deus não vai pegar os pecadores e simplesmente declará-los inocentes sem que eles sejam. Isso poderia acontecer, por exemplo, num tribunal, se o juiz fosse fraco, fosse, sei lá, tivesse pena, tivesse dó do acusado e desse uma pena mais branda para ele, ou mesmo se o juiz fosse convencido pela esperteza do advogado. E não é isso que acontece na justificação. Uma outra coisa também que a justificação não significa, não acontece na justificação, é uma anistia do pecado, como se fosse uma segunda chance. Isso não acontece também. Isso não tem nada a ver com justificação. Na verdade, isso não tem nada a ver com o evangelho mesmo. Evangelho não tem nada a ver com segundas chances, tá? Ao contrário de tudo isso, a justificação é um ato instantâneo, ou seja, ela acontece de uma vez só. É um ato completo, ou seja, você não precisa de nada mais para completar a obra. Também é um ato definitivo. Ele acontece uma vez só. Com isso eu quero dizer o seguinte: um cristão, uma pessoa convertida, regenerada, que peca e se arrepende, ela não precisa ser justificada de novo. Ela já está justificada. A justificação é um ato judicial. É Deus agindo como juiz, declarando que aquele pecador que se arrependeu e que crê em Cristo não será punido por aquele pecado e ainda será considerado como justo. Então a gente percebe que a imputação, que foi o tema do vídeo anterior, está dentro da justificação. Mas tem mais alguns aspectos aí dentro também, como a remissão, que é diferente de redenção. A redenção tem a ver com o resgate que Cristo pagou por nós, que eu vou falar em outro vídeo. Mas a remissão é mais parecida com a expiação, que eu também vou falar num próximo vídeo. E tem a ver com os pecados sendo perdoados, sendo esquecidos por Deus. É claro que quando Deus fala que não vai se lembrar mais dos nossos pecados e tal, não é que Deus tem algum tipo de demência e não vai lembrar mais o que você fez, eu não lembro. Ou que ele vai pegar assim a memória e vai jogar fora. Não é isso, Deus não vai esquecer de nada. Mas aquilo ali é uma linguagem para explicar para a gente como é que Deus vai tratar a gente. Como é que Deus vai tratar os pecadores justificados. Isso aí é remissão de pecados. Uma outra coisa que acontece também na justificação é a restauração do favor de Deus. Porque o pecado ele não traz só o merecimento da penalidade por ele, mas ele também afasta o homem de Deus. E na justificação esse favor de Deus é restaurado. Isso aí também tem a ver com propiciação, mas esse vai ser o tema do próximo vídeo. Mas continuando aqui, a justificação ela não é uma mera absolvição do pecador. Também não é uma espécie de liberdade condicional. Porque a pessoa justificada ela passa a ser considerada amiga de Deus, herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo, né? Outra coisa óbvia é que a justificação ela não é pelas obras. E a Bíblia mesmo fala que pela lei nenhuma carne será justificada aos olhos de Deus. Você pode dar uma conferida lá em Romanos 3:20 e em Gálatas 2:16. Ninguém consegue ser justificado pela lei, ou pelas obras, ou pela obediência, porque para acontecer isso a pessoa deveria ser perfeita, assim como Cristo foi. E isso não é possível. Mas se a justificação não é pelas obras, ela é pela graça. A graça é um favor imerecido de Deus, como você provavelmente já sabe, ou seja, você não merece esse ato dele, mas se por um lado pra gente foi grátis, do lado de lá, ou seja, do lado de Deus, da parte de Deus, o preço foi bem alto, né? E foi o sangue de Cristo. Por que isso? Porque se por um lado a gente não consegue ganhar a salvação, fazer por merecer, por outro lado o pecado ele tem que ser punido. Porque Deus é santo e justo. E o pecado não podia ser meramente esquecido, ignorado. E não foi mesmo. Todos os pecados dos filhos de Deus foram punidos em Cristo. Vamos lembrar daquela passagem lá de Romanos 3, de 23 a 26, que fala sobre justificação, mas não só isso. Vamos dar uma olhada lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos,
para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Como você viu, essa passagem fala um pouco sobre tudo que eu falei nos últimos vídeos, e ela dá uma continuidade, também dá uma sequência, porque ela diz que Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Então o assunto do próximo vídeo vai ser propiciação. Se você não se inscreveu no canal ainda, o que você está esperando aí? Clica lá embaixo, é um clique só. Se você curtiu o vídeo, dá like. Se não gostou, não tem problema, pode dar dislike 2 vezes se você conseguir. Mas por esse vídeo é isso. Fique com Deus.